Advogados de divórcio. Qual o motivo mais absurdo pelo qual alguém pediu divórcio? História 1. Ela mastigava alto na mesa de jantar. Ele desenvolveu um complexo e literalmente precisava se divorciar, pois não conseguia suportar comer com ela. Opinião. Eu entendo um pouco o lado dele. Se você odeia certos sons, eles podem literalmente deixar você louco. História 2. Ele ensinou ao papagaio certos palavrões para xingar a esposa dele. O papagaio agora mora com o homem. Risos. Opinião. Pássaros não são reais. História 3. Eu trabalhei em um escritório de advocacia, onde o dono frequentemente mencionava um caso bizarro envolvendo um homem que entrou com um pedido de divórcio. O motivo? A esposa dele se recusou a deixar ele usar um furador de longa distância carregado como um auxílio conjugal. Em um ponto, ela concordou em deixar ele usar, mas apenas se estivesse descarregado. Isso não era bom o suficiente para ele, e ele argumentou que essa era uma razão válida para terminar o casamento. Edição. Para esclarecer, eu quis dizer auxílio conjugal no sentido de um brinquedo adulto. Ele queria usar o furador de longa distância carregado nela, de forma semelhante. Ela aceitou desde que estivesse vazio, mas ele insistiu que isso não era o suficiente. Além disso, só para evitar qualquer confusão, eu não estava tentando ser pretensioso usando auxílio conjugal. Eu só não queria ser muito gráfico. Mas parece que isso não é possível neste caso. Opinião. Eu tento não julgar o gosto das outras pessoas, mas isso é simplesmente errado. História 4. Meu cliente era o absurdo da história. Então fiquei com pena da sua pobre esposa. Ele tinha transtorno obsessivo-compulsivo, que se manifestava principalmente financeiramente. Então ele tornou a vida deles horrível por ser mão de vaca. Exemplos. Ele era obcecado em evitar dirigir desnecessariamente, desgaste do carro, despesas com gasolina, então ele cortava o cabelo de toda a família em casa e nunca os deixava comer em um restaurante ou ir ao cinema. O mais estranho de tudo, ele mantinha um rolo de papel higiênico com ele o tempo todo, e você tinha que pegar um quadrado dele antes de poder ir ao banheiro. Ele nunca dava mais de um quadrado de papel higiênico. Sua esposa finalmente se cansou e largou dele quando 1. Ele fez uma franja nela durante um corte de cabelo em casa. E 2. Sua filha ficou tão traumatizada com a coisa do papel higiênico que eles não conseguiram treinar ela para usar o banheiro. Além disso, ele odiava pagar a conta do advogado de divórcio. Ele também era um mega católico antiquado que considerava o divórcio um pecado. Ele via todo o meu trabalho como uma despesa desnecessária e pecaminosa. Opinião. Um quadrado de papel higiênico? Um único quadrado? Ele come ração de coelho, por acaso? História 5. Meu pai era advogado de divórcio. Ele tinha uma cliente que queria se divorciar do marido por 2 motivos. Ele não tinha pelos suficientes no peito e ele não dirigia rápido o suficiente. Isso foi nos anos 70, quando pelos no peito eram um pouco mais importantes. Opinião. E ela não sabia que ele não tinha pelos no peito e dirigia rápido antes de se casarem? Deixa eu adivinhar. Ela pensou que poderia mudar ele. História 6. Não foi esse o motivo do divórcio, mas surgiu durante o processo. Nenhuma das partes estava seguindo as ordens judiciais. Então, quando tiveram que voltar ao tribunal, estavam brigando por um furador de longa distância e pelas tigelas da avó do homem. Por semanas presumi que essas tigelas deviam ser algum tipo de herança ou porcelana chique, mas quando finalmente as trouxeram para trocar, fiquei chocado ao ver que eram apenas Tupperware comuns. Opinião. Imagino que se possa argumentar que as tigelas da avó são uma herança e não estão sujeitas à divisão. História 7. Um colega lidou com um caso em que dinheiro não era um problema, mas as crianças eram. Nenhum dos pais as queria. Opinião. Muitas pessoas acham que querem coisas até que realmente as conseguem, e a carga de trabalho acaba superando a diversão. Não são apenas filhos. Animais de estimação, barcos, casas grandes, empregos dos sonhos, tatuagens, relacionamentos.
A parte difícil é que com a maioria delas você pode, legalmente se não moralmente, se desfazer delas ou nunca mais ter que lidar com essas coisas. História 8. Ela foi sequestrada no México. E ele se recusou a pagar o resgate. No fim, a família dela conseguiu levantar o dinheiro. E ela foi deixada na beira da estrada. Não é absurdo pelo lado mesquinho da coisa, mas pela situação absurda como um todo. Edição. Para esclarecer algumas coisas, não sei exatamente quanto dinheiro pediram pelo resgate, mas era uma quantia bem alta. Houve uma conversa entre a família dela e ele, onde ele mencionou ter o dinheiro disponível, e eles precisaram vender alguns investimentos para conseguir. Ela pode ter contado mais detalhes, mas não me lembro exatamente. O valor era em pesos. E eu não sabia a taxa de conversão. Então para mim era só um número. Isso aconteceu há uns 7 anos. Ele não estava com ela na viagem. Ela estava com primos. Desceu sozinha para comprar um sorvete e ficou esperando que eles se preparassem. Não sei todos os detalhes. Ela estava visivelmente abalada ao falar sobre isso, e eu senti que não era o momento de ficar perguntando demais. Foi claramente uma experiência traumática, e mesmo com tantas dúvidas, optei por deixar isso pra lá. Opinião. Querida, eu te amo. Mas nós concordamos em economizar para nossa casa. Seu resgate vai atrasar muito nossos planos. História 9. Advogado aqui. Ainda me lembro de um caso antigo em que trabalhei. De um homem que se divorciou da esposa por causa do vício em bingo. Ela ia ao bingo de 10 a 12 vezes por semana. Ela tinha 82 anos, ele tinha 86. Mas o melhor caso de todos foram 2 jovens de 20 e poucos anos, que eram irreconciliáveis. Porque ele continuava fumando o estoque de negócio verde dela, quando ela não estava em casa. Opinião. Para ser justo, ele fumar todo o negócio verde dela várias vezes, presumivelmente depois de alguma conversa do tipo: Ei, não fume todo o meu negócio verde. É um motivo bem válido para não confiar em alguém. História 10. O cachorro que ele me comprou urinou no carpete. Opinião. Isso parece ruim, mas eu consigo entender o lado dela. A esposa não quer um cachorro, mas o marido vai em frente e pega um de qualquer jeito. Então a esposa fica limpando a sujeira de um cachorro que ela nem queria, enquanto o marido ignora as preocupações dela. História 11. Eu era assistente jurídica quando esse caso chegou, mas essa senhora se divorciou do marido de 2 meses, porque ele deu a ela uma capa de iPad de aniversário, em vez das joias caras que ela queria. Opinião. Jesus Cristo, é triste ver como as pessoas levam o casamento tão pouco a sério. História 12. Eu não era advogada de divórcio, mas costumava praticar trabalho de defesa criminal. Uma vez tive uma cliente grávida que atacou o marido, com menos de 1 ano, com um ferro de passar. Ela estava sentada em uma cela da polícia chorando e insistindo que o marido merecia e que ela queria o divórcio. Perguntei o que ele supostamente tinha feito, pensando que talvez ele tivesse traído ela ou algo parecido. Acontece que ela checou o telefone dele e encontrou um único site adulto em seu histórico de navegação, de mais de 2 anos atrás. Não é a melhor coisa para descobrir, mas certamente não vale a pena quase bater nele e exigir o divórcio por causa disso. Opinião. Então, eles estão casados há menos de 1 ano, e o vídeo adulto é de mais de 2 anos atrás. Isso é ridículo. História 13. Ele estava frustrado com a acumulação dela. Ela estava frustrada com a total inutilidade dele. Ele pediu o divórcio e ela era minha cliente. O bem mais valioso dela eram 1 ou 2 cômodos cheios de materiais para livros de recortes. O bem mais valioso dele era um quintal cheio de carros velhos nos quais ele nunca mexeu. Não tinham filhos nem patrimônio significativo. Eles se odiavam mais do que qualquer outro casal que eu já conheci. E o único acordo que conseguiram foi o seguinte: ele fica com as coisas dos livros de recortes e ela fica com os carros. Meu cliente também ficou com a casa, já que ele não tinha renda e nem queria aquilo de qualquer forma. Foi o decreto de divórcio mais curto que já escrevi.
Fiz questão de colocar tudo em uma única página, e o juiz e eu rimos muito disso. Quando o decreto foi assinado e arquivado, ela levou todo o material para livros de recortes para o quintal, e ele mandou tudo para o lixo. Depois ela ligou para um ferro velho que eu tinha indicado e fez retirar todos os carros dele do quintal. Edição. Esses dois também brigaram por uma escova de vaso sanitário, porque ele não queria ter que comprar uma nova quando se mudasse. Eu educadamente disse à minha cliente para dar a ele a maldita escova do vaso sanitário. Opinião. Isso é tão besta e mesquinho. História 14. Ele ficou bêbado no casamento. Ela não gostou e decidiu se divorciar dele logo depois da lua de mel, para a qual ela foi sozinha. Além disso, aquilo parecia mais um esquema de roubo de divórcio, porque o cara era rico e a família inteira também. Eles eram ricos porque eram uma família de excelentes advogados, e ele era um advogado de terceira geração, com todo o conhecimento e experiência dos antepassados combinados. Vamos apenas dizer que as coisas não foram muito bem para ela. Opinião. Lembrem-se, crianças. Escolham seus oponentes com sabedoria. História 15. Meu cliente internou a esposa em uma unidade de vida assistida com base em um diagnóstico errado, e a medicação que ela tomou a deixou incapaz de cuidar de si mesma. Enquanto ela estava internada, meu cliente surpreendentemente começou a namorar outra mulher. E eu suspeito a usar substâncias ilegais. Ele gastou muito dinheiro com essas duas coisas. Eventualmente, ela parou de tomar a medicação e começou a melhorar. Nem preciso dizer que ela não ficou nada feliz com o que aconteceu. Opinião. Não consigo imaginar perder uma parte tão importante da minha vida por causa de um erro de medicação. E depois voltar para a minha vida só para encontrar ela toda bagunçada assim. História 16. Eu tive uma cliente cujo marido estava convencido de que a vertigem crônica dela, causada por uma condição no ouvido interno, era, na verdade, um sinal de possessão demoníaca. Os sintomas poderiam ser tratados com medicamentos, mas o marido, que era evangélico, acreditava que 1. A vertigem e a frustração dela com os métodos dele eram provas de possessão. 2. A medicação que ela estava tomando estava permitindo que o diabo se escondesse dentro dela. E 3. A única solução era um exorcismo. Ele escondia os remédios dela, esperava que ela ficasse tonta e então tentava vários métodos de exorcismo. Alguns deles incluíam suando. Ele colocava ela debaixo de cobertores e trancava ela em uma sala cheia de aquecedores para fazer ela suar. Congelando. O oposto, onde ele a bombardeava com ar-condicionado, ventiladores e sacos de gelo. Surpreendendo. Ele tentava assustar ela como se tivesse soluços, mas em vez de gritar bu, ele recitava a oração do Senhor ou salmos. A gota d'água foi quando ele tentou assustar ela, empurrando ela a escada abaixo enquanto estavam indo jantar. Nota: esse cara era algum tipo de executivo, e eles ainda saíram para jantar depois do incidente da escada. Ela pediu o divórcio em um Applebee's naquela noite. Eu sempre tentei imaginar essa conversa. Ela dizia que ele era uma boa pessoa e que nunca agia com malícia ou raiva. Opinião. Eu nem sei o que dizer sobre isso. História 17. Não fui eu, mas uma amiga da minha mãe se divorciou do marido porque a mãe dele ainda o mimava aos 40 anos, com o consentimento dele. Eles moravam com a mãe dele, o que é comum na Ásia. Quando digo mimava, quero dizer que ela entrava direto no quarto deles depois do banho e passava talco nas costas dele. Eles não podiam trocar a porta do quarto porque a mãe dele entrava quando queria. Se eles trancassem, ela ficava batendo na porta repetidamente, perguntando o que eles estavam fazendo. Risos. O que será que ela achava que eles estavam fazendo? Jogando pôquer? Opinião. O que vocês dois estão fazendo? Tentando fazer uns netos para a senhora. História 18. Este é mais triste do que absurdo, mas alguns dos meus colegas são especialistas em direito do idoso, e você ficaria surpreso com quantas pessoas nos Estados Unidos acabam se divorciando no papel só para conseguir os benefícios do Medicare sem perder as casas. Opinião.
Quando eu digo que o governo está tentando destruir as famílias, as pessoas me chamam de louco. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.